Pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de Lian Kun 18 terapias, e hoje a gente vai dar início e continuidade, continuidade dos exercícios anteriores do Lian Kun, mas hoje a gente vai dar início principalmente às pernas, pés, então automaticamente as articulações que envolvem essas regiões como o joelho, tornozelo, e aqui a região da cintura. Então toda essa articulação aqui, tornozelo, joelho e do quadril. Tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, lembrando, antes de qualquer coisa, se inscrever, compartilhar, curtir, que isso ajuda a esses vídeos chegarem a mais pessoas. Então, o primeiro exercício é rodar o joelho para a direita e para a esquerda. Então, nesse exercício, assim como aquele de esticar, empurrar ao céu e se jogar para o lado, ele tem uma contagem um pouco diferente. Em vez de somente 8 contagens, a gente tem 16 contagens. São 8 para a direita e 8 para a esquerda. É um movimento que para algumas pessoas pode ser um pouco difícil, mas ele é bem simples. Tá? Então, prestem atenção em alguns detalhes, preste atenção em algumas observações que a gente faz durante o exercício. Mas o exercício é bem simples. Então, a gente veio do exercício anterior, se você não assistiu a aula anterior, a aula 4, assista a aula 4, que a gente vem de um exercício, que é aquele de tocar os pés com as mãos, com as palmas das mãos, é onde a gente está nessa posição aqui. Então a gente está finalizando, a gente vai finalizar ele nessa posição e automaticamente vai seguir com o rodar, os joelhos para a direita e para a esquerda. Então como é que a gente vai fazer esse movimento? Então finalizou, a gente já vai assumindo a postura, onde a gente vai tocar. Não é se apoiar, não é apoiar as mãos, é simplesmente tocar os joelhos com as mãos, os braços devem ficar esticados, olhando para frente. Por que os braços esticados olhando para frente? Porque a gente mantém então a coluna o mais ereta possível, Então sem dobrar, sem encolher ombros, então a gente mantém essa coluna mais ereta possível. E não apoia sobre o joelho. Então, quando o joelho fizer uma flexão, a gente não vai apoiar, botar peso sobre ele. A gente simplesmente vai manter a mão aqui em cima para facilitar o aquecimento do joelho, ok? Então, posição inicial, as pernas estão esticadas. Posição com as mãos sobre o joelho. Então, a gente vai começar a rotacionar. Lembrando, os pés para frente, unidos. A gente vai começar a rotacionar, a gente vai começar para a direita, depois vai vir para frente, depois vai vir para a esquerda e depois vai vir para trás, sem fazer esse movimento de impulso para trás. Tá? Vai fazer mais uma vez, mantendo o seu limite, e vai fazer até uma contagem de 8. A gente vai fazer ele de forma completa. Algumas observações. Não adianta querer alongar muito e o pé erguer. Eu quero puxar lá e meu pé vai erguer. Isso vai te trazer problema no joelho e no tornozelo. Mesma coisa para o outro lado. Então o pé sempre apoiado no chão. Consigo ir aos pouquinhos até aqui? Vou até aqui. Tá? Sem erguer. Este meu calçado aqui, ele não está colaborando. Mas é interessante fazer com um calçado firme ou sem o calçado, para dar essa estabilidade no chão, para o pé ficar bem apoiado no chão. Então a gente começa então, coloca a mão no joelho, os braços esticados, não deixa os braços flexionados, os braços esticados, olhando para frente. A gente começa na contagem 1, inspirando, quando a gente começa o movimento, e vai girando, fazendo um círculo, buscando fazer um círculo com o joelho. Claro, aqui eu ergui demais, mas um pequeno círculo com o joelho, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo.
Nas contagens ímpares, a gente inspira. Nas contagens pares, a gente expira. Então, ímpar quando a gente inicia o movimento e par quando a gente está voltando ele. Tá? Então, vamos fazer juntos. Então, inicia-se o movimento, vai vir o comando, né, de girar o joelho para a direita e para a esquerda. Inicia-se o movimento. 1, inspira. 2, expira. 3, inspira. 4, expira. 5, inspira. 6, expira. 7, inspira. E 8, expira. Então, a gente fez para a direita, ele vai vir um comando para a esquerda. 1, inspira. 2, expira. 3, 4, 5, e 6, e 7, e 8, e finaliza o movimento. É bem simples, né? Vai exigir um pouquinho no início, mas ele te traz um fortalecimento, principalmente para essa região dos músculos que envolvem o joelho. Então, se eu tenho algum problema de joelho, eu posso fazer? Deve fazer, dentro do seu limite, né? Mas deve fazer porque isso fortalece a musculatura. Então, uma articulação que já está gasta por um processo de artrite ou de artrose, por exemplo, o que estabiliza ela é a musculatura que está em volta dela. Tanto essa aqui do quadril, joelho ou tornozelo. Então, né, fortalecendo essa musculatura, tu vai ter uma estabilidade melhor dessa articulação. Então, para dores do joelho, né, artrite, artrose, a gente não gosta muito de falar de questão da doença em si, porque tem vários fatores por trás de uma doença, né? Mas como terapia complementar, e muitas vezes até como uma terapia alternativa, esses movimentos diminuem, reduzem muito a dor, né, e os comprometimentos por problemas no joelho. Tá? Então, lembrando, 8 para cada lado, lembrando de não flexionar, né, os braços, olhando para frente e não flexionar a abertura dos pés. Ah, mas Juliano, eu estou começando, eu flexionei esse. Não tem problema, só tenta evitar. Quer dizer, com o longo do tempo, se tu fizer um exercício errado, vai dar problema. Mas inicialmente, como um principiante, não tem problema. Com o tempo, tu vai ampliar cada vez mais o movimento e os pés vão ficar no chão. Ok? Vamos para o próximo exercício? O próximo exercício é flexionar a perna e girar o tronco. Então, é um exercício que também vai trabalhar as pernas, trabalha um pouco dessa musculatura aqui ainda do tronco, né? Mas o principal é trabalhar as pernas. Então, a gente está nessa posição e vai fazer uma pequena abertura das pernas. Os pés para frente, né? Lembrando aquela pequena abertura que ela é um pouquinho mais do alinhamento do ombro, que é aquela posição normal, né? Então ele tem uma abertura um pouquinho maior, tem uma abertura um pouquinho maior, e a gente vai, então, flexionar a perna e girar o tronco. Parece um movimento simples, mas quando a gente faz, ele não é tão simples. A gente sente bastante alguns músculos, principalmente o da coxa e este aqui, né, a lateral aqui, lombar. Então, como é que a gente faz? A gente vai flexionar a perna e vai apoiar, né, todo o equilíbrio do corpo sobre a coxa. Então, tu sente essa coxa aqui. Porque tem que cuidar uma coisa, os pés estão para frente e o joelho não deve fazer isso aqui. E nem fazer isso aqui. Né? O pé fica alinhado e daí a gente sente bastante essa musculatura aqui. Tá? Ao mesmo tempo que fez essa musculatura, para o lado contrário que a gente flexionou a perna, a gente vai rotacionar o tronco, cuidando para o joelho não fazer isso. Ele tem que se manter alinhado para frente. Rotacionou o tronco,
não é, né, o objetivo não é olhar para trás, mas rotacionar de forma alinhada o tronco, vai forçar mais ainda essa musculatura, né? Inspirando, vai botar a mão na cintura e vai voltar o movimento. Tá? Contagem 3 e 4, repete o movimento para o outro lado. Então a gente vai flexionar o joelho, sem botar ele para dentro, a gente vai manter o máximo possível dele alinhado para frente, junto com o pé alinhado para frente, e vai rotacionar o tronco. 4, a gente volta para o movimento, para a posição inicial. Então, vamos repetir. Então, a gente vem do movimento anterior, faz uma abertura dos pés, mão na cintura, flexiona o joelho, mantendo sempre alinhado para frente e rotaciona o tronco. 2, volta e volta à posição inicial. Na contagem 1 a gente inspira, na contagem 2 a gente expira. Vamos fazer o movimento de forma completa, lembrando que é flexionar as pernas e girar o tronco. Tá? Então, a gente finaliza o movimento anterior, coloca a mão na cintura, faz uma abertura média, né, de média grande das pernas, flexiona a perna direita e rotaciona o tronco. 2, expira e volta à posição inicial. 3, inspira, flexiona a perna esquerda e rotaciona o tronco. Tudo junto, né? 4, volta expirando. 5, inspira. 6, volta. 7, inspira. 8, volta. E finaliza o movimento. Tá? Então, a gente vai, né, novamente fortalecer essa musculatura, vai trabalhar as articulações, principalmente aqui da região do quadril, né, e desses músculos aqui do quadril. Então a gente começa o próximo movimento, que é flexionar e esticar as pernas. Então este movimento é um movimento muito interessante, que também vai trabalhar essa musculatura de alongamento da parte posterior, né, das pernas, e vai trabalhar as articulações do joelho, tornozelo e do quadril. Tá? É um movimento que eu gosto bastante. Então, a gente finalizou aquele movimento e a gente começa, então, parecido com o movimento anterior do girar os joelhos, a gente vai se posicionar com as mãos sobre os joelhos. Só que agora a gente não vai fazer rotação, a gente só vai se posicionar e vai flexionar agora até o chão, até onde consegue, né? Flexionou, abaixa as mãos até os pés e sobe com as mãos nos pés, esticando as pernas aqui atrás, finalizando o movimento. Né? Algumas observações deste movimento. A grande maioria das pessoas não consegue flexionar até o chão, né, sem erguer. Não consegue flexionar até o chão sem erguer a ponta dos pés. O calcanhar, desculpa. Né, sem erguer o calcanhar. Então, não se deve erguer o calcanhar. Se eu consigo ir só até aqui, vou só até aqui. Ah, mas Juliano, eu não consigo flexionar mais que isso. Não interessa. Inicialmente vai só até aqui. Vai abaixar e vai erguer. Vai esticar. Né? Então vai flexionar e esticar as pernas. Então é melhor ir só até aqui do que ir tentar até embaixo e erguer o calcanhar. Por que ergue o calcanhar? Por desequilíbrio. Então, na tentativa de manter-se equilibrado, né, vai descer
tendência de cair, nessa tentativa a pessoa ergue, tá? Então não faça isso, vá até onde consegue, tá? Então, posicionou no joelho, flexionou, desceu as mãos e estica até onde consegue. Novamente as contagens de 1 até 8, né? Mantendo o movimento com inspiração e com expiração. Então vamos fazer o movimento de forma completa de 1 até 8. Então, inicie-se o movimento. 1, inspira. 2, expira. 3, inspira. 4, expira. 5, inspira. 6, expira. 7, inspira. E 8, expira. E finaliza o movimento. Tranquilo? Simples, né? E que traz uma grande amplitude para a articulação, né? Um grande fortalecimento para os músculos da perna. Vamos para o próximo movimento?